¿Cómo están, gente? Tomara que bem, tomara que a gente esteja aproveitando essa quarentena de várias maneiras boas, além de tudo, né? Tá bom, gente, vamos hablar un poco hoy de vías biliares, ¿sí? Vías biliares inicialmente nosotros ya citamos en páncreas. Dijimos, por ejemplo, que vamos a hablar solo de lo que hace vías biliares. Vías biliares nada más es de um grupo de ductos, incluindo a vesícula biliar, que tem a função de pegar a bilis produzida pelo fígado e levar para a segunda porção do duodeno. Até aí tudo bem. E que estruturas fazem parte das vias biliares? Faz conduto hepático direito, conduto hepático esquerdo, conduto hepático comum, vesícula biliar, conduto cístico e conduto colédoco, certo? Eles vão de cima para baixo. Por exemplo, conduto hepático direito se une com o esquerdo e forma conduto hepático comum, que se une com o cístico e forma o colédoco. Do que depende a longitude do colédoco e do hepático comum? Depende do conduto cístico. Se o conduto cístico se unir muito em cima, o conduto hepático comum fica curto e vice-versa. Se o conduto cístico se unir aqui muito embaixo, o conduto hepático comum fica comprido e o conduto colédoco fica curto, certo? Beleza. Olhemos essa imagem e repassemos o que a gente já tinha falado antigamente, certo? Em aula de pâncreas. A gente viu aqui em aula de pâncreas, por exemplo, o conduto pancreático principal aqui, ó, ou conduto de Wilson, certo? E ele começava aqui na cauda, na cola del páncreas, passava por la cola, passava cá por el cuerpo, passava por el cuello e passava por la cabeça, certo? Bem na cabeça do pâncreas, ele dava o conduto acessório pancreático, ou conduto de Santorini, tudo bem? O que tinha de especial aqui? Que o conduto, que as vias biliares acabavam se unindo com o conduto pancreático, certo? Aqui eu tenho a imagem do conduto colédoco. O conduto colédoco se une com o conduto hepático principal, ou conduto de Wilson, e formava aqui a ampolha de Vater, certo? Essa ampolha de Vater também é chamada de ampolha hepatopancreático. O que acontece com essa ampolha de Vater ou ampolha hepatopancreático? Ele vem e termina aqui na segunda porção do duodeno, na cara posteromedial da segunda porção do duodeno, num foramenzinho no orifício chamado carúncula maior, ou papila duodenal maior. O que eu tinha de especial aí? Eu tinha ao redor da ampolha de Vater, eu tinha um esfíncter muscular chamado esfíncter de Oddi. Isso está bem explicado na aula de pâncreas, tá? E o conduto pancreático acessório termina mais ou menos 2 a 3 centímetros em cima dele, na ampolha, na carúncula menor ou na papila duodenal menor, tudo bem? Beleza. E vamos dividir as vias biliares. Gente, se a gente olhar aqui, eu tenho um conduto hepático direito e esquerdo que estão saindo diretamente do fígado, certo? E o resto já está fora do fígado. Então, o livro começa explicando assim. A bilis é produzida pelo fígado e liberada por los conductos biliares, tá? E isso em direção à segunda porção do duodeno. Agora, o que tem de especial aqui? Como se dividem os ductos biliares? Se dividem em dois. Em uma que está saindo de dentro do fígado, então ela é intrahepática, e outra que está fora do fígado, e tudo que está fora do fígado é extrahepática. Então, inicialmente, a gente tem o conduto biliar intrahepático, formado pelo conduto hepático direito e o conduto hepático esquerdo. E o resto é extrahepático porque está fora. Mas aí você me pergunta, mas o conduto hepático direito e esquerdo também tem uma porçãozinha dela fora do fígado? Sim, mas de um modo geral ela é considerada intrahepática, tá bom? Vamos deixar ela como intrahepática porque ela se forma dentro do fígado e ele sai dentro do fígado. E vamos falar um pouquinho aqui, o próximo slide fala um pouquinho dele. Ele fala assim, a via biliar intrahepática, então tem dois condutos. Tem o conduto hepático direito e tem o conduto hepático esquerdo. O direito, ele vai drenar a parte direita do fígado. E o esquerdo, a parte esquerda. Isso é meio óbvio. Até aí tudo bem. Uma coisa interessante que a gente vai ver na aula de fígado, olhem essa imagem aqui de baixo. Tinha um cara chamado, um anatomista chamado Coinalto. Ele também era cirurgião. Esse cara,
ele dividiu, ou ele conseguiu ver que o fígado estava dividido em 8 partes, em 8 segmentações, e ele chama isso de segmentações hepáticas. Segmentações de Coinaud é conhecido, tá? E a gente fala de 8. A gente fala aqui o 1 lá atrás, o 2 do lado esquerdo, o 3 aqui, 4, que depois a gente vai ver em fígado que se divide em 2. Desculpa, o 1 aqui, o 2 aqui, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, tá? E na aula de fígado também, a gente vai ver que o fígado se divide em 2 por um ligamento chamado ligamento falciforme. Esse ligamento falciforme divide o fígado em um lóbulo direito e um lóbulo esquerdo, tá? Voltando aqui na nossa imagem coinal, ó, tudo isso aqui eu tenho no lóbulo direito, ou seja, no lóbulo direito eu tenho os segmentos 5, 6, 7 e 8. No lado esquerdo, eu tenho o segmento 2, 3 e 4. E o 1? E o 1 tá lá atrás. Depois a gente vai ver bem isso em fígado. O 1 tá lá atrás. Vamos deixar ele lá atrás. Então, o livro fala, o lado direito é drenado pelo conduto hepático direito e o lado esquerdo pelo conduto hepático esquerdo. Tudo bem. E o 1? E o 1 deixa lá por enquanto. Ó, o livro me fala assim, formada a via biliar intrahepática, tem um conduto hepático direito e um esquerdo, tá? E o que ele vai drenar? Ele vai drenar os segmentos 5, 8, 6 e 7. A gente vai ver melhor isso depois. E o lado esquerdo, ele vai drenar o 4, o 2 e o 3. E deixamos de um novo 1. O que acontece com o 1, gente? O segmento 1, ele é especial. A gente vai ver isso no fígado. Ele é independente, ele é todo diferentinho. Ou seja, ele disfarça que ele é um mini fígado. Ele consegue trabalhar sozinho. Então, o segmento 1, ele consegue drenar tanto no ducto hepático direito como esquerdo. Olhem nessa imagem aqui, gente, ó. Esse 15 aqui seria o segmento 1, bem aqui atrás, ó. Isso seria o segmento 1. E o segmento 1, ele consegue drenar tanto no conduto hepático direito, ó, como no conduto hepático esquerdo. Então, no slide de vocês está assim. O lóbulo caudado, que é o segmento 1, ele até tem nome, lóbulo caudado, drena em ambos condutos, tá bom? Beleza. E agora falemos um pouquinho da via biliar extrahepática. E na via biliar extrahepática, a gente vai ter o quê? Conduto hepático comum, conduto colédoco, vesícula biliar, conduto cístico. Mas a via biliar extrahepática, ela se divide de novo em uma via biliar principal e em uma acessória. O que significa acessória, gente? Acessória é uma coisa que eu posso ficar sem. Alguma coisa, no dia a dia a gente usa essa palavra. Acessório, ele não vai ser principal, ou seja, ele não é tão importante, né? E, por exemplo, o que eu tenho na via biliar acessória? Eu tenho a vesícula biliar e eu tenho o conduto cístico. E por que acessório? Eu vou dar um exemplo, gente. Uma pessoa que faz cálculos. O que acontece com uma pessoa que faz cálculos nas vias biliares? Geralmente, se ela faz cálculo na vesícula biliar e isso está inflamando a vesícula biliar, ela vai operar e ela vai retirar a vesícula e o conduto cístico. Ela vive sem isso? Sim, ela vai viver sem isso. E ela vive bem? Ela pode ter uma vida totalmente normal. Ela pode não sentir nada sem a vesícula biliar. Tá aqui no tereré, gente, que tá calor. Agora, vamos dar um exemplo, assim. Para que me serve essa vesícula? Gente, a vesícula, ela é um reservatório de bilis. Ou seja, ela não produz, ela só reserva bilis. E quando que eu uso esse reservatório de bilis? Provavelmente não todos os dias. Principalmente pessoas que, por exemplo, têm uma dieta pobre em lípidos, mas um pouquinho maior em hidrato de carbono e proteínas. Mas ela vai usar pouco a vesícula biliar. Por quê? Para que eu preciso de bilis? Eu preciso de bilis para quebrar a tensão superficial dos lípidos. Para quebrar, na verdade, os lípidos no tubo digestivo. Se eu quebrar lípidos no tubo digestivo, ele é fácil de penetrar e ir para o fígado, certo? Então, para isso eu preciso de bilis. Então, se eu estou comendo pouca gordura, eu não preciso de muita bilis. Agora, naquele domingo, onde eu, de repente, como um churrasco, é lógico, esse dia eu vou precisar de muita bilis, certo? Ou a produção diária do fígado não vai dar conta. Então, aquele domingo,
eu vou precisar da bilis que está reservada na vesícula biliar, tá? E essa bilis, ela vai chegar à segunda porção do duodeno em um pouco maior quantidade. Então, eu vou poder quebrar mais essas moléculas de lípido e esses lípidos vão ser reabsorvidos tranquilamente. Infelizmente, né? Tudo bem. Uma coisa muito interessante, gente. O que acontece num paciente que tira a vesícula biliar? Tudo bem, ele vai levar essa vida normal. O problema dele é no domingo. Por que no domingo? Porque no domingo geralmente a gente faz churrasco. E esse dia ele vai precisar da reserva dele e ele não vai ter a reserva dele, tá bom? Então esse vai ser um fator meio chato. E o que o paciente vai sentir? Pô, o problema é que excesso de gordura irrita intestino, irrita tubo digestivo. Então como que ele vai se apresentar? Ele vai falar pra você que, poxa, depois que ele tirou a vesícula, ele tem dificuldade, ele vai ter dispepsia. O que significa isso? Ele vai falar que o trânsito dele tá lento, que ele vai ter bastante cólicos. Por quê? É como se fosse que esse intestino vai se torcer porque ele tá irritado com essa gordura que ele não consegue absorver. Então o paciente vai falar muito de incômodo digestivo, certo? É tipo isso, gente. Agora olhem que interessante. Paciente com cálculos. Muitos de vocês conhecem algum paciente com cálculo. O que acontece com o paciente com cálculo? Geralmente, o paciente que tem cálculo e ele vem na urgência, ele também vem no domingo. Ele vem geralmente no domingo à noite ou segunda de manhã. Ou no domingo de manhã, se ele comer o churrasco no sábado. Por quê, gente? Se ele tem cálculo aqui e do nada ele comer o churrasco, ele precisa de mais bilis. Então, a vesícula biliar se contrai, certo? E no que ele se contrai, ele move cálculo, certo? Então, isso é bem interessante. Vocês vão ver muito isso em clínica, em cirurgia depois, como se comporta esse tipo de paciente. Gente, olha outra coisa interessante aqui. O cálculo da vesícula biliar, ele passa pelo conduto cístico, ele tem várias interrupções para sair da vesícula biliar. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas ele tem várias coisas que interrompem ele. Por exemplo, esse cálculo passa aqui da vesícula, passa pelo conduto cístico e chega no colédoco. Esse cálculo, se ele vir e se estancar aqui, por exemplo, o que ele faz com o conduto colédoco acima? Ele dilata tudo. Tudo para cima ele dilata. Por exemplo, o conduto colédoco tem 6 milímetros de diâmetro, certo? Se um cálculo veio e se estancou aqui, tudo que está para cima, a bilis vai continuar descendo, né? Mas tudo que ele vai começar a dilatar as vias biliares. E interessantíssimo quando a gente faz um ultrassom de abdômen e a gente vê vias biliares dilatadas. Outra coisa interessante, gente, se esse cálculo descer um pouquinho mais e ficar aqui no esfíncter de Oddi, gente, para essa bilis descer, eu preciso que o esfíncter de Oddi relaxe. Mas se eu tenho um cálculo aqui e ele não passar por esse esfíncter de Oddi, olha o problema, gente. O suco pancreático também não consegue passar. E o pâncreas não entende que tem obstrução, então o pâncreas continua produzindo suco pancreático. O problema é que esse suco pancreático não consegue vir na luz do tubo digestivo. Outra coisa mais interessante ainda do suco pancreático, ele é um suco inativo. Quando ele chega da segunda porção do duodeno, ele se ativa. E aí, ele é muito alcalino, começa a quebrar tudo que aparece na frente. Imagine o cálculo aqui. O suco pancreático, ele vem, bateu no cálculo e voltou. Esse suco não sabe que ele não está na luz. E se ativa. E se ativa onde? Se ativa no pâncreas. O que ele começa a fazer? Poxa, ele é um líquido alcalino ativo. Começa a acabar com o pâncreas. Então, é bem comum um paciente fazer pancreatite aguda por culpa de cálculos biliares. Isso é muito interessante. Inclusive, a segunda causa mais comum de pancreatite aguda são os cálculos biliares. Mas, poxa, pode isso? Um cálculo? Sim, pode. Inclusive, dependendo do tipo de cálculo, esse cálculo pode vir e terminar no ducto pancreático. E trava o ducto pancreático. E sabe o que salva esse paciente de fazer uma pancreatite fulminante muito rápido? O conduto de Santorini. Que ele ainda tenta desviar, só que ele não vai dar conta, tadinho. Beleza. Então, a via biliar acessória, vesícula biliar e conduto cístico. Acessório por quê? Porque eu posso viver sem ele. E a via biliar principal, conduto hepático comum e colédoco. Por que principal? Porque a gente não pode viver sem eles. Como assim a gente não pode viver sem eles?
Gente, se por um acaso, durante uma cirurgia, ocorrer de clampar o conduto hepático comum ou colédoco e fechar esse paciente, o que acontece? A bilis não vai descer para a segunda porção do duodeno e ele vai começar a fazer uma direção retrógrada, ele vai começar a voltar para o fígado. Então, o fígado vai se afogar em ácidos biliares, em bilis, certo? E o fígado chega um momento que não aguenta essa quantidade de bilis dentro dele e começa a lesionar os hepatocitos, começa a fazer uma hepatopatia. Tudo bem até aí. Depois passa um tempo, esse paciente começa a ficar amarelinho, a famosa icterícia. A icterícia se dá por bloqueio dos ductos biliares também. Esse paciente fica ictérico, fica amarelinho. Até aí tudo bem, a gente aguenta uma pessoa amarelinha. E o problema é quando esses ácidos biliares aumentarem muito na circulação e chegarem no sistema nervoso central. O sistema nervoso central é excessivamente sensível a ácidos biliares e começa a fazer encefalopatia. Isso se chama encefalopatia de Kerníteros. Isso é uma patologia que vocês vão ver mais na frente. Então tem muito sentido. É praticamente incompatível com a vida lesionar, cortar conduto hepático comum e conduto colérico. Tudo bem? Beleza, e vamos começar falando de vias biliares principais, certo? Isso aqui é via biliar principal, conduto hepático comum e conduto colédoco. O livro fala, se encontra no borde livre do epiplô menor. Isso aqui é epiplô menor, ó. Epiplô menor da cara visceral do fígado, a curvatura menor do estômago. E a única parte livre é essa aqui. Esse aqui é o borde livre do epiplô menor. Então, se eu entrar aqui do lado, eu vou encontrar a via biliar principal. O livro fala que mede, em média, 6 milímetros de diâmetro, eu já falei porque isso é interessante, de longitude entre 8 e 10 centímetros, tá bom? Do que depende a longitude do conduto hepático comum e do conduto colédoco, depende totalmente do conduto cístico, depende se o conduto cístico terminar alto ou baixo, tá? E a gente vai estudar as vias biliares principais em 3 porções. Uma na raiz hepática, quando ele faz aqui parte do ilho hepático, tá? Quando a gente falar de ilho hepático, a gente vai falar que ele tem, se vê na porta lá atrás, com via biliar principal na frente e para a direita, e a artéria hepática própria na frente e para a esquerda. A gente vai ver muito melhores em fígado. Então, a gente vai estudar uma na relação hepática, tá? Na relação hepática, na raiz hepática. A gente vai estudar atrás da primeira porção do duodeno, quando ele atravessa o pâncreas, que é na região duodeno-pancreática. E quando ele termina, eu acho que a gente já entendeu bastante. Quando ele termina, ele se une aqui com o conduto pancreático, tá? Principal de Wilson, formava ampolha de Vater, tinha um esfíncter ao redor, chamado esfíncter hepatopancreático, ou de Oddi, e terminava na carúncula maior, na parte posteromedial da segunda porção do duodeno. Isso eu acho que a gente entendeu bastante até aí. Beleza. E entramos aqui. Falemos aqui. Aqui é na raiz hepática. Desculpa. Aqui é na raiz hepática. O que o cirurgião faz quando vai fazer uma colecistectomia, quando ele vai tirar a vesícula biliar? Gente, primeiro que nada, ele tem que encontrar a artéria que vasculariza ele, certo? Encontrar essa artéria e clampar ela. E como se chama essa artéria? Essa artéria se chama artéria cística. Essa artéria cística aqui, essa artéria aqui. E onde nasce essa artéria cística? Ela nasce na artéria hepática direita. E a artéria hepática direita, tanto assim como a direita como a esquerda, nascem da hepática própria, que nasce da hepática comum, que nasce do tronco celíaco. Beleza, o que tem de interessante é essa artéria cística? Gente, se eu clampar a artéria cística, eu posso continuar minha colecistectomia, eu posso tirar a vesícula e o conduto cístico. E como que eu faço para encontrar a artéria cística? Eu vou procurar num triângulo. Olha aqui o triângulo. Esse triângulo se chama triângulo de Caloto, o triângulo hepatocístico. Muito importante em qualquer lugar. Anatomia, cirurgia, prova parcial, entrega, prova de transferência, afinal, muito importante, triângulo de Caloto, tá? Esse triângulo de Caloto é formado aqui pelo conduto cístico, conduto hepático comum e a cara visceral do fígado, tá? Cara visceral do fígado. Aqui eu tenho
o triângulo, eu fiz o triângulo aqui pra vocês, ó. Limites, inferior é direita, conduto cístico. O inferior é esquerda, conduto hepático comum e a cara visceral do fígado. Conteúdo, artéria cística, tá? Os livros também comentam vena cística, tá? Tem um livro que, inclusive, também comenta gânglio cístico de Mascainé. Latagé não traz isso, mas fala artéria, vena cística e um gânglio cístico de Mascainé, tá bom? Até aqui tudo bem. Tem um outro triângulo que também é comentado, que chama triângulo portocoledociano. Olha o triângulo aqui. Um triângulo. Tudo isso estudando vias biliares principais na raiz hepática, tá bom? O triângulo portocoledociano é formado aqui, inferiormente, pelo borde superior do pâncreas, aqui pelo conduto colédoco, superior e direita, e superior e esquerda, vena porta, tá? Vena porta aqui, esse azulzinho aqui, vena porta. Esse triângulo aqui, o triângulo portocoledociano, o de conteúdo, ele tem a artéria gastroduodenal, tá? Importantíssimo para trabalhar em cirurgias de duodenopâncreas, tá? Então, triângulo portocoledociano, inferiormente borde superior do pâncreas, superior e lateralmente conduto colédoco e vena porta, tá bom, gente?